Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, crianças, agora nós vamos dar início à nossa aula de História. E na semana passada, vocês realizaram um trabalho falando sobre o bairro de vocês, como ele era no passado, não é? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, os bairros no passado. Muitos elementos que nós vemos hoje nas ruas e nos bairros não existiam. Por exemplo, o poste elétrico. Antigamente não existia. Ele só veio chegar até o Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas eram iluminadas com os lampiões. Eu também já falei para vocês sobre eles. Lembram que era um poste em que uma pessoa ia todos os dias acender e pela manhã apagar, né? Então eram os chamados lampiões. A maioria dos bairros também não possuía água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poços ou de chafarizes públicos, né? Que eram várias torneirinhas onde as pessoas iam pegar água. Porém, nessa época já existiam nos bairros alguns locais para lazer, como as praças, parques, teatros, quadras de esportes e bibliotecas. Vamos ver aí a imagem de um bairro da cidade de São Paulo na década de 1990. Vejam aí várias situações do dia a dia deles que hoje nós não vemos mais. Por exemplo, os cocheiros, que eram as pessoas que levavam as carruagens, né? As carroças, que eram chamados de carros, por isso que eram os cocheiros. Eles conduziam os cavalos, ok? Os estabelecimentos comerciais, que eram bem diferentes dos de hoje, as construções residenciais também são diferentes. As ruas não tinham asfalto, era chamada as pedras paralelepípedos, que são aqueles tijolos, né, em forma retangular. E os vendedores ambulantes que andavam, né, na rua vendendo seus produtos. Hoje ainda tem, mas de uma forma diferente, né? Então, vejamos aí um pouquinho sobre esses bairros no passado. Agora, o cotidiano do bairro, né? Como era o dia a dia deles no passado. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente de hoje. Observe aí a primeira imagem. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Essa fotografia está mostrando o Largo da Sé, na cidade de São Paulo, no ano de 1910. E na próxima imagem, nós temos aí as ruas que eram feitas de terra, com as pedras, que eram chamadas de paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Nessa fotografia, a rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, é no ano de 1912. E mais uma vez eu vou mostrar a imagem para vocês da iluminação nos bairros, que era feita por lampiões, acendidos manualmente. E no início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo um a um os lampiões e o apagavam quando amanhecia. A fotografia retratada era um acendedor de lampião na cidade do Rio de Janeiro em 1910, como eu falei para vocês, certo? Agora, crianças, vocês irão responder a página 247 e 248. Essa atividade vocês vão responder baseada no texto que tem aí na primeira questão que eu vou ler para vocês. É um relato sobre o bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos a eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a Rua Sergipe
foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro residencial. Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores utilizavam como áreas de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Então, crianças, prestaram atenção à leitura. Então, agora é a vez de vocês. Respondam aí as atividades, caprichem. Então, um beijo e até a próxima aula.